Sem falar bobagem agora, hein? Bom, então vamos lá. O interface do Arena eu já mostrei para vocês. Já falei sobre o Create, o Dispose, sobre a entidade e sobre recursos. Muito bem. Hoje eu vou falar dentro do processo aquelas 3 maneiras da gente tem que trabalhar, que é trabalhar ele com size delay, release. Então, entender quais são essas diferenças desses módulos para a gente poder trabalhar dentro do Arena. Algumas informações de relatório também, como buscar, como colocar lá na frente, isso vocês vão fazer também. Falar sobre o Arnap, esse celular desgraçado não para de pular aqui, pronto, não pula mais. E vamos fazer exercícios. Bom, o interface do Arena eu já havia mostrado para vocês, ok? Isso aqui eu já estou pulando, vocês já viram. Uma outra aulinha hoje aqui. O Create, a configuração dele, só preciso colocar nome, verificar qual é o intervalo de chegada, qual é a aderência, o valor dessa aderência, se está em hora, minuto ou segundo, quantas entidades chegam de cada vez e quantas chegadas nós temos. Isso aqui nós não vamos mexer. Bom, Dispose, como eu disse para vocês também, nada preciso fazer, não sei colocar um nome, se eu quiser colocar um nome para ele. É o nossa fronteira final do simulador. E aqui sim, vamos prestar mais atenção quanto a essa parte aqui, que é a ação que o processo vai tomar de acordo com o que vai estar aqui dentro dessa área aqui. Então, só relembrando, nome do processo, que sempre tem que ser diferente do nome do recurso. Aqui eu vou trabalhar com processos standards. Se der tempo, a gente vai ver como que a gente monta subprocesso e atrela um ao outro. Aqui a gente vai trabalhar o tempo dos processos, de acordo com o que eu colocar aqui. O modelo da distribuição, vai me aparecer os parâmetros aqui embaixo, se está em hora ou não. Muito bem. Entidades, não vou mexer, conforme eu for usando algum atributo da entidade, eu vou trabalhar com esse bloco que vocês estão vendo aqui do lado, vou mexer nele, não vou mexer direto no bloco de configuração. Recurso, a mesma coisa, vou trabalhar direto lá, aquela capacidade que a gente muda, a gente vai mudar por aqui. E entender, já falei para vocês também do que se trata de sistema terminal, sistema não. Isso aqui influencia quando eu vou trabalhar com duplicações. Vou replicar mais de uma vez a simulação. Eu preciso saber o que é sistema terminal e o que é um sistema não terminal. Em resumo, o sistema terminal é todo sistema que tem abertura e fechamento do seu dia de trabalho, do seu turno, ok? E o diferencial é que ele escoa todas as entidades antes dele terminar a simulação. Ou seja, imagina um banco. Eu costumo falar ou de supermercado. O supermercado, por exemplo, ele abre às 8 da manhã. Se ele fechar às 10 horas da noite, ele vai esperar sair o último cliente para poder fechar. O 24 horas, ele não começa e não tem começo nem fim. Então, se eu quiser simular alguma coisa nele, a gente diz que tem que avisar que é um sistema não terminal, ok? Ele não tem condições iniciais fixas. Do jeito que tiver, ele vai começar a simulação. Se tiver 10 clientes dentro de um supermercado 24 horas, é com isso que ele vai começar. Tá ok? E geralmente necessita de warn-up. Só que esse warn-up é um tempo que a gente utiliza só no começo da simulação. É um tempo de aquecimento. Tá? O supermercado é óbvio que não tem um warn-up. Mas se você for trabalhar numa simulação de uma indústria onde tem um forno e é a primeira vez que você está trabalhando, esse forno tem que chegar a uma temperatura tal, que é o ponto que a gente chama de ponto de warm-up, que é o ponto que ele começa a entrar em funcionamento. Ele atinge uma determinada temperatura, a partir daí sim eu começo a trabalhar. A gente vai usar pouco. Então tá aqui, ó. O warm-up
Começou a simulação, por exemplo, imagina que é um forno, ele vai aquecendo, determinado tempo, passou de um tempo, quando ele estabiliza a sua temperatura ou a sua velocidade, seja lá o que for, aí sim começa a simulação. Ok? Aqui são os parâmetros para a gente determinar quanto tempo vai simular ou não. Quando eu falei para vocês do sistema terminal ou não terminal, é justamente inicializar entre replicações. Se for um sistema não terminal, eu não quero, por exemplo, que o sistema se inicialize cada replicação. Ele tem que horas, ele continua rodando. Então, eu não vou inicializar o sistema. Eu solto ele. Quando o sistema é terminal, eu quero que ele resete, ele limpe tudo, deixa todo mundo sair para começar outra replicação, ok? É esse ponto aqui que eu falo, opção de inicialização entre replicação. Esse ponto aqui eu vou colocar o número de replicações que eu vou fazer, o tempo de warm-up, se eu quiser colocar uma data ou horário de início de simulação, não, dificilmente a gente usa isso. E aqui sim o tamanho da minha replicação. Oh, meu Deus! O tamanho da minha replicação. Então, se eu vou falar para você que eu vou simular um turno de 24 horas, ou de 10 horas, de 8 horas, é aqui que eu vou colocar. Ó. Duração de cada intervalo de tempo. Aonde coloco o tempo de simulação. Se são horas, aqui eu deixo em horas. Ok? E conforme a gente for precisando de mais recursos aqui dentro, eu vou falando para vocês no longo do curso. Configuração de coleta de estatística, aqui a gente não mexe. Aqui eu tenho, no default dele já vem dessa forma. Vou coletar estatística de entidade, de recursos, de filas. Não vou trabalhar com tanque, não vou trabalhar com outras stations. Transporte talvez eu vá trabalhar, eu tenho que vir aqui. Esse transporte aqui são correias, pode ser veículos, ok? Trabalham dentro da indústria, como empilhadeira, por exemplo. Aí eu venho aqui falar com vocês sobre isso. Não é muita informação sobre um recurso que a gente não vai gravar mesmo. Vamos fazer na hora. Agora aqui o mais importante. Vamos lá. Imagina que eu puxei de dentro do meu template um create e um dispose e conectei ele do jeito que vocês estão vendo aí. Analogamente, o que significa isso? Vou usar uma estrada como exemplo. Imagina que tem carros saindo de São Paulo e vindo para Santos, como foi nesse feriado desgramado. Então, vamos imaginar imigrantes com infinitas faixas de segurança aí, certo? Faixas de rodagem, e todos os carros descendo. Aí de São Paulo, carro, e vai chegar no seu destino, carro. Nada vai acontecer. Ele chegou no create, ele passou pelo create, passou pelo dispose e nada aconteceu. Por que nada aconteceu? Porque não existe um processo aí no meio, correto? Então, reparem que todos vão gastar para descer, quem estiver andando mais vai chegar mais rápido, Não tem nenhum tipo de recurso, não tem nenhum tipo de espera, não tem nada. Ele simplesmente vai descer direto a serra e fim de papo. Então, a estatística disso, não sei, posso saber tempo de velocidade. Chegada aqui. Quando eu coloco o meu processo, o meu process, certo? No modo delay, eu vou pegar a mesma estrada. Agora reparem que eu estou aqui, ó, no modo delay. E estou falando que é um delay de 10 segundos. Isso daqui, analogamente, dentro da estrada, seria como se eu tivesse aqui essa barrinha verde aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um radar de velocidade. Todos os carros vão passar por aí e gastar 10 segundos. Independente da faixa que ele vem, na velocidade que ele vem, obrigatoriamente ele tem que gastar 10 segundos. Então, se eu for, onde eu uso isso dentro de um processo? Eu posso utilizar isso dentro de um processo falando para você
se fosse na área de logística, de gestão portuária, que os caminhões chegam de São Paulo e encontram um bolsão onde eles ficam aguardando durante um determinado tempo para ser atendido, para entrar no terminal, pelo gate. Isso é uma coisa que acontece. O caminhão não simplesmente chega de viagem e já vai entrando. Ele perde um determinado tempo em algum lugar. Outra coisa, clientes chegam para fazer o atendimento num consultório médico. Ele tem que gastar um tempo em algum momento, por exemplo, na sala de espera. Isso é um delay. Ele está guardando uma média lá. Qual é a média que o cliente fica aguardando lá? É o que eu vou tentar fazer por aqui. Ok? Então, reparem que não aparece nem fila. Quando eu tenho fila, aparece um traço aqui em cima, né? Possível situação de fila, aparece um tracinho aqui, né? Então, no delay, eu não tenho isso aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou ter fila. Cada um vai passar na sua faixa. Reparem que cada um está na sua faixa. Ninguém vai ficar atrás do outro para gastar 10 segundos e ir embora. Ok? A analogia que a gente faz é essa Tá sumindo a tua voz. Vai. É verdade, Luiz, tá sumindo mesmo. Professor, sua voz já era. Acho que o professor caiu. Será que ele se machucou? Também não tô ouvindo nada. Acho que ele caiu também. Chama o SAMU. Manda a maca pra casa do Raif que ele caiu. Eu também achei que era aqui no meu. Ali achou que era na dela. Tô preocupada agora, Começou a sair, começou a ficar a voz trêmula, acabou foi sumindo. Acabou. Acabou a voz. O pior agora é que ele continua falando achando que tá conectado. É isso que é pior, né? Ou será que ele foi passar num túnel? Porque na novela a gente vê que quando as pessoas passam no túnel sempre falha. Sempre vai embora. Ó, ele saiu, agora ele sumiu. E a gente tá todo mundo sozinho na sala. Vamos fazer bagunça. Caiu. Ele caiu. Vamos fazer bagunça. Ei, para de jogar bolinha de papel aí no fundo. Putz, Cheguei. exatamente isso, cara. Ele chegou, vamos subir. Cheguei! Ó, tava jogando bolinha de papel aqui na gente, professor. Mó bagunça quando você saiu. Eu não sei o que aconteceu aqui. Sua voz foi sumindo, e aí acabou. Eu achei que era minha internet, mas não era. Eu fui pro limbo aqui, fui eu. Até esse slide aqui vocês viram? Não, pode voltar. Puta que pariu. Esse aqui. Esse a gente Não, viu, mas foi onde começou a parar. Começou a subir tua voz. Na faixinha verde lá. Essa aí. Tá bom. Então vamos lá de novo. Tá gravando? Tá, né? Tá. Bom, o outro vocês perceberam que chegava de São Paulo, saía de São Paulo, vinha para Santos, normal, não acontecia nada. A partir da hora que eu coloquei um processo no meio, gastando 10 no módulo delay, agora eu estou no módulo delay. É como se eu tivesse aqui um obstáculo onde eu iria calcular a velocidade que o senhor passou aqui. Se passou a mais de 50, tomaria uma multa. Então, seria um obstáculo eletrônico, onde todos, sem exceção, que passar por aqui vão gastar 10 segundos. Porém, não tem fila. Reparem que em delay eu não tenho fila. Ok? A fila é quando aparece aquele pezinho aqui deitado em cima do meu processo. Quando eu coloco em delay, ele não aparece. Reparem que eu não tenho fila. Eles vêm, gastam 10 segundos e vão embora. E sempre vai ter um lugar para você passar. Isso aqui é um recurso infinito. Ok?
Agora, quando eu vou para essa tela, aonde eu coloco o meu processo em Size Delay Release, agora eu estou com Size Delay Release, gastando os mesmos 10 segundos, quer dizer o seguinte, eu solicitei um recurso, vou utilizar ele, olha o delay aqui, ó, vou utilizar ele pelos 10 segundos e vou liberar o meu recurso, ok? Quando eu coloco em Size Delay Release, obrigatoriamente eu preciso de um recurso. Lembrando que agora aparece uma fila. Não quer dizer que vai ter. É um possível momento que pode acontecer de gerar uma fila. E por que gerou? Porque agora todos que passarem, que estavam indo para Santos, vão passar por uma única cabine que tem aqui. Eu tenho um recurso que é uma cabine, tá certo? E vai começar, cada carro que passar por aqui vai gastar 10 segundos e vai sair. Vem de trás, gasta 10 segundos e vai sair. Se a frequência de chegada for muito alta, essa fila vai arrebentar, que você vai chegar lá na entrada de Santos, lá na Bandeirantes. Se ele for mais rápido do que 10 segundos, e isso daqui estiver chegando com mais de 10 segundos, óbvio que eu não vou ter fila. Mas, obrigatoriamente, todos passarão por aqui. Então, o diferencial de quando eu estou utilizando Size Delay Release ou somente Delay, é exatamente o uso de um recurso. Correto? Muito bem. Lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que eu trabalho. Eu posso trabalhar também somente Size Delay e na mesma simulação eu vou usar um delay. Eu vou um delay release. O delay eu vou usar 2 vezes. Então, eu vou usar primeiro um processo com o nome de Size Delay. Solicitei um recurso. Ok, vamos imaginar que eu solicitei uma locomotiva para levar um comboio de vagões. Essa locomotiva vai engatar lá 10 vagões, vai levar lá para a Casa do Chapéu, e lá na frente ela vai desengatar e voltar para pegar mais 10 vagões. Vamos imaginar que seja isso. Ou, por exemplo, um ônibus de excursão que ele vai para o hotel, pega 40 passageiros, então dei um Size Delay em um ônibus. Vou juntar 40 pessoas ali, aí ele vai partir. Quando ele partiu, ele chegou no destino dele, eu tenho que dar um free no ProModel, em outros, a gente chama de liberar o recurso. Aqui eu uso um Delay Release, ou seja, eu vou liberar o tempo que eu utilizei e o recurso, mas que recurso? O que eu solicitei. Então, se eu dei um Size Delay na locomotiva, eu vou ter que dar um Delay Release na locomotiva. Se eu dei um Size Delay no ônibus, eu vou ter que dar um Delay Release em um ônibus. Está entendido isso? Isso faz uma confusão do inferno com isso aí. Então, muito cuidado na hora de usar somente Size Delay. Obrigatoriamente eu tenho que liberar o recurso, senão ele não volta. Beleza? Então, vamos lá. Eu já dei esse exercício para vocês aqui, problema do consultório médico. Dei uma olhadinha. Já? Ah, bom. Então, vou passar por ele. Isso daqui, pessoal, algumas informações que eu deixei aqui do relatório técnico. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o tempo médio de uma fila, tá certo? Então, eu vou aqui, ó, essa tabelinha aqui, ela é maior. Você vai trabalhar somente com ela. Determinado tempo de uma fila. Então, vem aqui informações que eu desejo, dentro do meu relatório. Aqui eu tenho número de entidades criadas, número de entidades que saíram, número médio de entidades no sistema, é WIP, tempo médio de espera na fila. Ó, eu quero informação sobre o tempo médio de uma fila. Onde eu vou? No relatório. Em queue. Em qual é a seção? Em time. Ok, qual é o item? Tempo aguardando. Qual é a informação? A média. Tá certo? Essa é a informação que eu vou pegar.
Muito bem. Eu quero saber o percentual de uso de um determinado equipamento, como nós já fizemos, aí eu já mostrei para vocês. Bom, se eu quero equipamento, eu quero um recurso. Vamos lá, ó. Percentual de utilização de um recurso. Se eu quero informação de um recurso, eu vou no capítulo do relatório chamado recurso. Dentro do recursos eixo, essas utilizações estão é a mesma do schedule, tá? É o schedule utilization. E vou pegar aqui sempre quem? A média. Quem não tem média aqui é o número de entidades que passaram pelo recurso, porque aí eu não tenho média. O outro que eu não tenho aqui é o número de entidades criadas, também não vou ter média. E número de entidades que saíram. Ah, mas o número de entidades que entraram não é o mesmo que saíram. Lógico que não. Existe essa informação que é o número médio de entidades no sistema. Quando o sistema é terminal, é não terminal e para simulação, imagina que foi criado 100 entidades, ok? Saíram 80 entidades. Aonde está as 20? Está aqui, ó. Ainda em processo, tá? Work in process. Beleza? Beleza? Tá bom. Beleza, professor. Com licença. Esse material, ele está no Teams? Sim, na aula 3, meu primeiro modelo. Tá ok, obrigada. De nada, Vanessa. É que eu tava com a boca cheia, por isso que não dava para responder. Eu preciso tomar água. Só um minuto. Vamos lá. Bom, trabalhar agora com uma linha produtiva. Um outro exercício aqui. Uma linha produtiva tem o seguinte processo. As peças chegam a cada 2 minutos, seguindo uma distribuição exponencial. Primeiro ela passa por uma furadeira com o tempo uniforme de 1 minuto. Depois ela vai... Eu me perdi. Primeiro ela passa por uma furadeira com tempo uniforme de 1 minuto. E no máximo 3 minutos. O uniforme eu tenho 2 parâmetros, né? O mínimo e o máximo. Depois de furar, elas passam por um torno com tempo igual ao da furadeira. Simular durante 50 horas e responder as seguintes perguntas. Qual a utilização das 2 máquinas? Qual é o tempo de espera da fila das máquinas? E do C para baixo ainda não precisa montar. Eu gostaria que vocês, eu vou dar, que horas são? São 9h26. Eu acho que 15 minutos é o suficiente para fazer isso. Eu vou dar até 19h45. Para vocês montarem esse exercício e tentar rodar ele. Tá ok? Aqui está o modelo. Geralmente eu não dou, mas aqui já está o que eu vou precisar. A resposta do A e do B estão aqui, ó. Eu só quero essas 3 respostas aqui. Quero que vocês cheguem nela. A C ainda não é para fazer. Tudo bem? Então estão os valores dela. Só que vocês vão acrescentar mais uma coisa, mais uma pergunta para mim aqui. Eu quero, ó, qual o problema, qual a utilização das 2 máquinas, tá certo? E qual o tempo de espera? Se tiver alguma máquina com mais de 99%, eu quero saber quantas máquinas eu preciso para trabalhar com menos de 75%. Tudo bem? Eu vou dar até 7... Eu vou dar 20 minutos, vai? Não pode passar disso. Porque a prova de vocês tem meia hora, vocês têm que fazer 2 desse. Então, vamos lá. Quando for 19h50, eu volto. Coloca Tá bom. aquele modelo que você falou de novo, Oi? Você não colocou uma tela que tinha o que a gente ia precisar colocar? Esse. Mas está aí para vocês, tá? Ah, tá no material, né? Tá no material. É porque, na verdade, vocês não vão precisar disso. Vocês vão precisar desses tempos aqui, ó. Ah, então tá bom. Então deixa eu... Ó, esses 2 minutos aqui que vocês vão precisar. É o slide 21. Esse aqui, ó. Esses tempos que vocês vão precisar. Tá bom? Tá bom.
Então, 10 para as 8 eu volto. Ah, lembrando, a partir da semana que vem, eu vou disponibilizar para vocês depois, é isso que eu ia falar, eu tinha esquecido no começo da aula. Monitoria, tá? O Ian, ele vai me passar os horários dele, e vocês vão entrar na sala de monitoria de métodos quantitativos, e ele vai estar lá para ajudar vocês Não, não é o Ian nada, é uma menina, esqueça tudo que eu falei. Vai ser aberta uma sala de monitoria, e ela vai estar lá para tirar dúvida de vocês, mas isso aí é um pouquinho mais na frente, porque a gente precisa aprender um pouquinho ainda para poder ter dúvida, né? Por enquanto a gente não tem nada. Ela vai ajudar bastante na hora de fazer modelo nos projetos, tá bom? Ela vai trabalhar só com simulação.
Pronto, quem conseguiu? Espero que todos. Quem conseguiu? Professor, eu tô mais perdido que Não cego. consegui. Não consegui Agora também. é o que você fazer agora. Tô perdido aqui. Eu fiz, mas ele não para de simular. Eu ponho 50 horas, mas ele fica mudando os dias. Vai para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e continua. Ah, Gisele, tu não conseguiu isso. Eu não consegui sair nem dos 2 quadrinhos. Porque você ponhou no lugar errado. Tem que ponhar no lugar certo, minha filha, o tempo. É. Onde que é o lugar certo? Vamos lá. Eu não sei aonde que põe as horas. Vamos lá. Vamos. Pera aí, professor. Deixa eu abrir aqui no celular, porque aí eu vou fazendo aqui junto. Como é que vocês fazem? Vocês acompanham a aula no celular e faz o... não dá a microfonia? Mas tem que tirar o som de um, né? Tirou o som de um. O problema é que eu não consigo... Tem que abrir o Arena e ver a sua aula, não dá ao mesmo tempo. Tá certo. Tem que ir lá em parâmetros de replicação, não é? Isso. Tá. Aí eu pus lá, número de replicações 1. Vou fazer agora. Aí ele faz data e horário de início, terça-feira, 15 de setembro. Professor, vai devagar, professor. A gente Vamos tem lá. idade. A gente é tudo idoso. Ah, você tem idade, eu tô Você fudido. não Né? é mais idoso que Ó, eu, não, Fernando. Eu tenho Não, 55. Oi? Eu tenho 55, Fernando, Eu sou mais tô chegando. idoso. Faltam alguns dias pro 49. Então, Eu já Então, conheço, vamos lá. eu conheço o Fernando há uns 30 anos já. É por aí. Vamos lá. você nem fala, tá, Raif? Entendeu? Tá bom. O Raif mais ou menos 30 anos. Professor, Ah, não, deixa quieto, deixa. Pode falar. Fala, meu filho. Não, eu ia perguntar onde que liga aqui as caixas, mas eu já vi onde que é. Achou? Sim. Aí, em período de aquecimento, põe alguma coisa? Não. Eu vou começar a fazer junto. Vamos Aí, lá. duração da replicação, eu coloquei 50. Então, create. Espera lá, que eu vou agora voltar para tua aula, que eu tô fora da tua aula. Tá. Pegada. Espera só um pouquinho, professor. Deixa ele aqui no Teams no celular. Espera aí, de novo que caiu. Ah. Espera aí, que senão eu não vou conseguir acompanhar. Vai me entrar aqui na arena. Nossa, gente, pra anotar e fazer, presta atenção, depois eu anoto. Para, manda ele parar aqui, moça. Na boca quadradinha aqui. Pronto, Fernando? Clica 2 vezes no chat. Pronto. Então, vamos lá. Pronto, vamos ver. Bom, Fazer igual chegar o create. Ele diz que as peças chegam a cada 2 minutos seguindo uma distribuição exponencial. Eu já estou em exponencial aqui. Vou colocar aqui 2 minutos e passo para minuto. Chega uma peça de cada vez, infinitas chegadas. Lembrando que eu consigo parar a simulação ou pelo número de chegadas ou pelo tempo de simulação. Então tá aí. Uma chegada é uma entidade por vez, pode chegar um lote de 10 também, se eu quiser, eu colocaria aqui. Infinito e fim de papo, não faço mais nada. Aí vou para o processo 1. O processo 1 diz o seguinte: o primeiro processo é uma furadeira que tem um tempo uniforme de no mínimo 1, no máximo 3 minutos. Então, a primeira coisa, eu vou botar um nome para esse cara aqui. É o processo de furadeira. Então, eu vou botar assim, ó, process underline furadeira. Ok? E aqui eu não posso deixar em delay porque eu vou usar um recurso. O recurso que eu vou utilizar aqui é uma máquina de furar. Então, eu vou colocar aqui size delay release. Ele abre essa janelinha para eu colocar um recurso. Se eu estiver muito rápido, me falem. Só um pouquinho, professor. Então, tá. Um pouquinho de volta devagar. Então tá bom. Até aqui tudo bem? Tá ok. Tá. Aí eu passei para size delay release e vou adicionar um recurso.
Lembrando que esse nome que eu vou colocar aqui, ele não pode ser igual ao que está aqui. Eu não posso aqui colocar furadeira e aqui furadeira. Porque na hora de eu pedir a estatística no relatório, ele não sabe o que é recurso, o que é processo. Dentro de um processo eu posso ter 2, 3 recursos diferentes. Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Máquina de furar. E vou dar somente um OK. Então, já adicionei o meu recurso ao meu processo furadeira. Ele diz que essa furadeira trabalha com um tempo uniforme, com o mínimo de 1 minuto e o máximo de 3 minutos. Eu venho aqui em tipo de delay, clico aqui e vou procurar o uniforme. Eu tenho o uniforme aqui, ó. Reparem que quando eu colocar o uniforme, aqui ele está em triangular, então eu tenho o mínimo, a moda e o máximo. Quando eu passar para triangular, para uniforme, ele vai mudar os parâmetros. Ele vai falar que agora eu tenho o mínimo e tenho o máximo. Então, o Arena é bonzinho até nisso. Ele não deixa você ficar perdendo seu tempo com parâmetro, gravando parâmetros. Ele já sabe e põe aí para você. Então, 1 no mínimo e 3 no máximo. Lembrando que aqui é em minutos. Ok? Dúvida? Maravilha, professor. Tá ok. Vou dar um OK. Muito bem. Agora, eu vou fazer o segundo processo. Ele diz o seguinte: depois de furadas, as peças passam por um torno com o tempo igual ao da furadeira. Então, ele é igualzinho da furadeira. Eu vou vir aqui. Também no microfone. Obrigado. Vamos falar. Tem um processo torno. Eu vou adicionar uma máquina de torno. Size, delay, release. Vou adicionar, é sempre isso, é repetitivo. E aqui eu vou escrever máquina de torno. Vou dar um OK, já tenho ela aqui também. Ela diz que tem o mesmo tempo da furadeira. Se ela tem o mesmo tempo, eu venho aqui passo para uniforme e vou colocar 1 minuto e 3 minutos. Não esqueçam de mudar isso aqui para minuto. Muito bem. Então, eu já tenho meus 2 processos configurados e a minha chegada. O que falta é o tempo de simulação. Vou lá em rodar, configurar. Ele fala para... Professor, aqui é de 1 a 3 minutos também, o outro, o do torno? O torno também aqui, ó. 1 minuto e 3 minutos. Foi? Ok. Tudo bem. E agora eu vou colocar para simular. Ele fala para simular durante 50 horas e verificar o tempo de utilização das máquinas e qual é o tempo de espera nas 2 máquinas. Muito bem. Professor. Oi. Desculpa, como que liga esses tracinhos nas outras? Esses aqui que você fala? Isso, esses já estão no meu, os da ponta. Esses daqui, eu vou fazer todos para você, ó. Tá tudo assim, né? Aqui em cima, ó, você tá vendo essa coisinha aqui, ó? Raif, depois tem como voltar nesse último processo, que eu não peguei direito. Ok. Tá vendo esse tracinho aqui, quem estava perguntando do conector? Eu bato, clico nele, ó. Ele vem com essa cruzinha, eu clico aqui e vem aqui, ó. Se eu quiser fazer isso, eu não preciso voltar lá. Com o botão direito, eu mando repetir a última ação e ele vai aparecer para mim de novo, ó. Aí não tem que ficar voltando lá. Tudo bem? Sim, obrigada.
Ok. Legal. Aqui, Fernando. Qual é a dúvida? Fernando. Peraí, aí é ok. Tá. Tu fez um outro processo depois. Não, fiz um processo antes. O processo depois não tem nada. É o fim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para simular isso aqui. Eu venho aqui em rodar, configurar em parâmetros da replicação. O número de replicação é uma só que eu quero, ok? Período de warm-up. Não tenho, não quero. Duração da minha replicação. 50 horas, dona Gisele. É aqui. Eu não tinha errado aí, eu tinha errado no site delay release. Muito bem. 50 horas. E vou dar um ok. Todo mundo chegou aqui comigo? Não, Raif, volta aí. Sim. Cheguei. Vamos lá. Rodar. Configurar. Parâmetros de replicação. Eu quero uma replicação de 50 horas. Só isso que eu tenho que fazer aí. Tudo bem? Professor, Oi? o senhor pode só, por gentileza, mostrar como é que ficou configurada a chegada de peças? Ó. No Já vou lá. Tudo bem aqui, Fernando? Todo mundo aqui? Positivo. Sim. Eu só depois queria que Ok, você Raif. mostrasse para mim a explicação de como que eu sei que é o size delay release e o delay. Eu não peguei direito isso daí. Tá, já explico. Deixa eu fazer, se eu rodar ele, eu já volto. Tá, tudo bem. A chegada. Eu só coloquei o nome da peça, chegada de peça, qual o meu tempo, que era uma exponencial, tá? De 2 minutos. Chega uma chegada de cada vez, infinitas vezes. Tudo bem? Perfeito, professor, obrigado. De nada. Então, lembrando, já configurei para rodar 60 horas e agora eu vou mandar rodar. Eu quero que vocês rodem e vamos verificar se no final vão bater no primeiro. Reparem que eles têm o mesmo tempo de simulação. Aqui embaixo vocês veem o tempo rodar. Ó. 17, 18. Eu vou acelerar esse trem aqui. Raif, na chegada, qual que é o tempo que tem que colocar? 2 minutos. Exponencial. Depois que rodou, eu vou lá dar uma olhadinha. Primeira coisa que eu vou ver é aqui, a hora que gerar o relatório, quantas peças foram feitas. Eu vou rodar. Ele tem que bater em 1.483 peças. Bateu. Bateu. Ok. Se bateu, vai bater o resto. Vamos lá. A primeira pergunta é... Onde é que vem isso aí? Onde é que vem isso aí, Raif? Depois que você acabou a simulação, você manda ver o... Não, acabou. Aí eu coloco. Bateu aqui. Isso, sim. Dá um sim aí. Eu tô pensando. Ele demora um pouquinho. Esse celular hoje está endiabrado. Oh, meu Deus! Só porque eu pedi um marceneiro hoje, olha isso. Deu, 1483. Ok. Então, mas o exercício ele fala o seguinte: qual é a utilização das duas máquinas? A máquina é o que aí? É uma entidade ou um recurso? Professor, Oi, Fia.
O meu deu 1.490. 1.490. A gente já vai ver o que aconteceu no seu. É bom que tenha dado um diferente para a gente poder... Não, quando der problema, pessoal, não apague e faz de novo. Tenta identificar onde está o problema, tá bom? Tenta identificar. Bom, já volto com você aí. Eu tenho que responder a Gisele e você. Só um minutinho. Bom, eu quero saber informação sobre um recurso e o tempo de utilização dele. Confere? Sim. Então, ó, eu vou abrir aqui, ó, eu vou em recurso. Lembra aquela tabelinha que está aí para vocês? Se eu quero saber o tempo de utilização, eu venho em recurso. Vou em usage, e aqui embaixo eu tenho o schedule utilization. Se eu clicar aqui, eu já vou cair direto aqui, ó. Eles estão trabalhando, ó, a máquina de furar em 99,43% do tempo. A máquina do torno, 99,03%. Apesar dela estar trabalhando com a mesma velocidade, reparem que existe uma pequena diferença. O Arena mostra essa pequena diferença, mostrando uma grande diferença aqui. Mas se você perceber o gráfico, ele começa em 0,99 e vai até 0,9945. Estão vendo aqui? Então, ele expande só a parte da diferença entre os dois para poder identificar quem seria um possível gargalo. É claro que aqui os dois são um gargalo, né? Absurdo a diferença de tamanho aí, o tempo que ele está sendo utilizado. Então, essa aqui é uma das informações. Se a gente pegar lá no nosso relatório, ele está dizendo que está aqui, ó, 99% de utilização, tá certo? Das máquinas. Ele arredondou. Aí ele pergunta assim, ó, qual é o tempo de espera da fila das máquinas? Agora, se eu quero uma informação sobre fila, aonde eu venho, pessoal? Em fila, né? Queue. Eu venho aqui e ela está aqui, ó. Furadeira, 0,79% de uma hora. Ok? É assim, se eu multiplicar isso aqui por 60, eu tenho quantos minutos foram utilizados aqui em cada máquina. E o torno, 0,1599% de uma hora. Se eu quiser saber isso aqui em minutos, lembra que eu falei para vocês, eu venho aqui, ó, vou fechar o relatório só para vocês verem essa diferença. Em rodar, quando eu fui configurar lá, eu disse que a base de tempo era hora, tá vendo aqui? Se eu colocar aqui minutos, veja só, eu vou rodar. Agora está aparecendo em minutos aqui embaixo, não mais em horas, ó. Eu vou rodar isso aqui, vou até acelerar. Vou dar um sim. Se eu for em fila agora, 47 minutos. Lembra que era quase uma hora, né? Então, tempo de processo 47 minutos, mais 62% de um minuto. Isso aqui geralmente a gente despreza, tá? Entenderam? Viu como é que muda? Agora eu estou com tempo médio em minutos. Qual o tamanho da fila da furadeira? Então, ó, número aguardando na fila da furadeira, em média 24 peças. A fila do torno, 4,8 peças. Muito bem. Vocês perceberam que eles trabalham com o mesmo tempo, né? Os dois estão trabalhando com o mesmo tempo. Eu tenho a furadeira com uma uniforme de 1 minuto e 3 e tenho o processo torno também 1 minuto e 3. É que quem recebe as peças está recebendo de uma forma exponencial e é ela que recebe o primeiro baque aqui da chegada de peças. Então, as filas começam a aparecer aqui, tá certo? Onde aparece até um gargalo, que parece ser um gargalo, mas como o tempo de processo da próxima é o mesmo, ela começa a escoar e vai gerar uma determinada fila aqui. Muito bem. Respondendo à pergunta daqui mesmo. Primeiro eu vou começar pela Gisele, depois eu vou lá para Laiane. Qual era a pergunta, Gisele? Era o size delay release. Tá. Quando eu sei que eu vou usar um e outro. O delay você só vai utilizar
quando você não estiver colocando nenhum recurso. Por exemplo, você quer fazer um determinado espaço onde a entidade... Vamos falar assim, ó. Uma peça passou, tem uma linha de produção onde ela tem um forno. Então, ela vai passar pela furadeira, vai passar pelo torno, ela vai aguardar durante 15 minutos para ela esfriar, para ir para uma outro processo. Ela não pode entrar quente, ela só tem que aguardar ela ali. Se você só deixar ela no tempo esperando, se não tiver um recurso ali, você usa ela como delay. Caso contrário, se você estiver usando um exaustor, um ventilador, qualquer recurso, aí você passa a chamar size, delay, release. Eu vou fazer um exemplo aqui mesmo, para você entender. Então, só um minutinho. Vamos imaginar que eu vou ter mais 2 recursos aqui, ó. Eu vou ter um outro processo aqui, que eu sei lá o que é, e vou ter aqui um processo que é um forno, ok? Eu vou apagar essa porcaria aqui e vou conectar. Então tá. Ela passou pela furadeira, passou pelo torno. Aqui ela vai ter um forno. Então eu vou chamar de processo 4. Processo forno. Ok? Esse forno tem que ser size, delay, release, porque eu vou colocar aqui quem? Um forno. Óbvio, né? Um forno. Ah, mas quanto tempo leva esse cara aqui? Ah, ele leva uma normal de... A peça vai ficar aí dentro dele 6 minutos com desvio padrão 0,2. Tá, só para dizer que tem um valor aí. Eu vou dar um OK. Utilizei size, delay, release porque eu coloquei um equipamento. Ok? Aí quando ele sai daqui, ele tem que ir para esse outro processo aqui. Antes de ir para o estoque. Tá certo? Ele vai ficar aguardando durante um tempo no pátio, por exemplo, acabar e resfriar isso aqui, depois ele vai embora. E esse tempo de resfriamento, vou colocar aqui, ó, processo resfriamento. Vamos dizer que é uma sala que já é super gelada e ele vai gastar um determinado tempo ali. Eu vou falar que ele vai gastar ali 7 minutos. Uma constante de 7... Constante não, também que é sacanagem. Ele vai gastar aqui em torno de 7 minutos com desvio padrão 0,2. Percebeu que eu não coloquei nada, Gisele? A entidade ela vai passar por ali, gastar 7 minutos e vai embora para o estoque. Tudo bem? Entendi. Então, ó, repare que nem fila apareceu, ó. Eu vou dar um OK. E, ó, reparem que ela passa por aqui, ó, e vai embora. Ela só está gastando 7 minutos aqui. Então, o forno, ó, agora passou a ser um gargalo monstro aqui, ó. Tá certo? A peça é aquecida, tratada, ela sai, vem para o resfriamento e vai embora. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Bom, a sua dúvida está sanada, né? Sim. A dúvida da Laiane? Oi, professor. Qual era? Não, o meu deu 1490. Ah, tá. Verifica se por acaso esses 2 bloquinhos estão clicados aqui. Talvez não faça diferença porque é uma replicação só. Deixa eu ver. Como que eu saio desse relatório? Você está vendo aqui, ó? Aqui em cima tem uma cruz pequena e a menorzinha do canto. Deixa eu sair daqui para você ver, senão você vai sair do processo. Espera aí. Deixa eu voltar ao normal aqui. Professor, depois eu tenho uma pergunta também. Tá bom. Deixa eu rodar aqui. Quanto que deu o teu, Laiane? 1490. Então, algum valorzinho que está errado aí no tempo. Como que eu fecho esse relatório? Que eu estou clicando em fechar a visualização atual e não está fechando. Aqui, ó. Deixou rodar, ele vai acabar.
Só um minutinho. Rodou. Ele está no meu relatório, né? Sim. Dá uma olhadinha aqui em cima. Você tem dois X aqui, ó. O pequenininho e o grande aqui em cima, tá vendo? Uhum. É no pequeno que você vai fechar. Ah, fechou. Tá bom? Aí você para a simulação e acabou. Provavelmente, verifica se, por acaso, aqui, ó, não ficou um pontinho aqui, ó, ponto 1. No teu primeiro processo, verifica, apaga tudo isso aqui e coloca 1. Apaga, porque às vezes fica um pontinho aqui no meio e você acha que você não enxerga ele. Vê se não é esse o problema. Nesse processo? Nos dois. Não, pai. Nos dois processos. Achou? Ah, eu deixei só o 1, né? Que você falou. Apaga tudo, coloca 1, apaga tudo e coloca 3. Vai no outro, faz a mesma coisa. Isso é erro de tempo, tá, Laiane? Tá. Mas eu não quero que vocês se preocupem agora com valores que não pode dar muito longe, óbvio, né? Verifica no teu Create agora se você está com 2 minutos aqui, ó. Sim, tá igual. Oi? Tá igual. E põe para rodar. Tem que esperar. Tá rodando. Tá. Independente do computador, todos têm que dar o mesmo valor. Deixa o professor, deu um erro aqui. Você consegue compartilhar a sua tela? É porque eu tô pelo Teams no celular e pelo computador tá o Arena aberto. Ah, tá. O erro, verifica esse erro que deu, provavelmente é alguma coisa que você colocou, que você mexeu agora. Professor, só quer tirar a dúvida da Vanessa? Eu vou fazer de novo aqui. Tá bom. E aí, o senhor não ficar esperando. Ok, Vanessa. Eu gostaria de saber qual é o critério que o senhor utiliza para a definição do delay type. Definição que eu uso para... Eu não entendi a sua pergunta. A definição, qual é o critério que eu uso? Vanessa? Oi, professor, tá me ouvindo? Agora sim. Qual é o critério que eu uso para... Agora eu não estou. Agora sim? Sim, mas qual foi a pergunta? Não consigo ouvir. Na hora que você vai... agora sim eu escuto. Depois você Ai, desliga. meu Deus, tá fechando aqui. Agora sim, professor, acho que foi. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Desculpa. Eu gostaria de saber qual é a definição de critérios que o senhor utiliza para a definição do delay type, do tipo de delay, né? Porque eu vi que o senhor faz alterações e tal para normal. Bom, cortou teu microfone de novo, mas a pergunta deve ser qual o critério que eu utilizo quando eu estou utilizando só delay ou size e delay release, seria isso? Embaixo, delay type, o tipo, isso. Esse tipo aqui dentro, é onde eu tenho todas as distribuições matemáticas, estatísticas que são referentes a esse processo. Como é que eu chego nisso?
Se você, eu acho que foi a segunda aula nossa, eu mostrei para vocês como é que a gente chega nesses valores. Nenhum processo tem o mesmo tempo. E o mesmo processo, ele varia. Se eu falar para você fazer uma determinada atividade, perguntar para você quanto tempo você leva para chegar da sua casa ao trabalho, por exemplo, você não vai falar para mim que é 15 minutos. Você vai falar para mim assim, olha, em torno de 15 minutos. Mas se você pegar durante um mês e marcar todos esses tempos que você leva da sua casa até o trabalho, você vai ter uma relação de tempo. Essa relação você vai utilizar uma ferramenta chamada Input Analyzer, que ela está aqui, ó, já dei uma aula sobre isso aqui, tá certo? Aqui dentro, você vai colocar esse arquivo onde você tem os tempos que você utilizou, que você coletou, e ali dentro, o próprio Arena, ele vai falar para você, olha, esse tipo de delay que você está utilizando aí, tem que ser, por exemplo, uma triangular. E quando ele falar que ele tem que ser uma triangular, ele vai dar qual é o mínimo, qual é o valor da moda e qual é o máximo. Então, nem sempre eu vou utilizar, não é eu que jogo esse valor aí dentro. Esse valor ele é estudado, lógico que nos exercícios ele é dado para você, mas ele foi feito uma cronoanálise. Foi feito um estudo de tempos e movimentos, tá certo? Dentro do próprio processo, para saber qual é o tempo, qual o comportamento desse processo com determinada atividade. Aí sim, eu pego todos esses dados, faço um teste de aderência e verifico qual é a distribuição matemática que ela se adere. Então, esse tipo de delay aqui, tá? É uma aderência de uma amostra que foi coletada de tempos de um determinado processo. Dá uma olhadinha na aula, se eu não me engano, aula 1 ou aula 2, deixa eu ver qual é aqui. Se alguém lembrar. Só um minuto. Tá aqui, ó, distribuições matemáticas, é a aula 2, ó. Quer ver? Aula 2, distribuição matemática. Aqui dentro você vai ver como é que aparece esses valores. Tudo bem, Vanessa? Tá jóia, professor. Obrigada e desculpa aí, meu microfone tá doido, ele tá fechando sozinho. Não tem problema. Estamos ficando doidos. Mais alguma dúvida, povos? Professor, deu certo. Deu certo? O que era? Tinha um ponto lá no minuto do processo da furadeira. Eu sou um gênio, não sou? Só não ganho. É que eu já sei, eu já conheço as cagadinhas que vocês fazem. Cada exercício. É muito pequena aqui, eu tô sem óculos. Tô sabendo. Bom, gente, ninguém mais com dúvida aqui? Professor. Oi. Eu, na verdade, não consegui fazer, porque eu entrei uns 15 minutos atrasado e eu estava com problema para baixar o Arena. E daí agora eu consegui, né? Eu consegui fazer esse processo aí, né, do Create, do Process e do Dispose, mas eu não sei que dados eu posso colocar nele, quais são as informações para poder fazer rodar. Aqui dentro? Bom. Isso. Essas informações estão no slide que eu deixei para vocês da própria aula aí. Tá certo? Eu não tenho como retornar a aula. Mas depois da aula, se você quiser, eu posso te mostrar novamente como é que eu configuro isso aqui. Vai ficar a gravação também. E tem a gravação lá que você pode buscar ela. Se você não conseguir nem com a gravação, nem com o slide, você me fala e eu retorno aqui e falo de novo para você depois da aula. Tá bom? Ok, professor, obrigado. O slide está no arquivo. Tá. Está no arquivo do que eu deixei hoje na aula 3. Tá bom? Oi, professor, boa noite. Eu também estou com o mesmo problema do Rodrigo, mas eu vou fazer o que o senhor falou, dar uma olhada nas aulas e qualquer coisa eu chamo o senhor para tirar dúvida. Sem problema. Bom, vamos tocar. Já são 8h25, né? Vamos fazer um horário hoje de
35 minutos, vamos, que eu tô tão vagabundo hoje. Ó, então tá É aqui. nóis, professor, é nóis. Então, ó, oh meu Deus. Ô, Raif, na segunda aula você vai falar de projeto, alguma coisa, ou você vai continuar na arena? Então, se alguém tiver algum problema tiver alguma coisa a falar de projeto, eu falo no projeto. Caso contrário, eu continuo na arena aqui até tirar dúvida. Mas a prioridade são os projetos. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de encerrar. Tem um exercício... Não, não tem nada, esse é o final. Se vocês quiserem ficar trabalhando aqui, ó, mantenha o warm-up em 5 horas, mas altere o tempo de simulação e rode novamente com os tempos e preencha a tabela abaixo. O que seriam esses tempos aqui? Ó? Tempo de simulação. 6 horas, 10 horas, 20, 30, 40, 50 nós já fizemos, 60 e 70 horas. Para saber o tempo de utilização da furadeira e o percentual de cada uma do torno. Então, da furadeira e do torno, qual o percentual, tá ok? Só que aí eu vou ter que manter o warm-up. Para eu manter o warm-up, lembra onde coloca? Ó, em rodar, configurar. Se ele fala que tem 5 horas de... Quanto que ele fala mesmo? Ele tem 5 horas... use o tempo de 5 horas de warm-up e simule novamente. Esse warm-up eu vou colocar ele aqui, ó. Período de aquecimento. Venho aqui e coloco 5 horas, ok? Só isso. E vocês completem essa tabelinha. Depois discutam essa tabela entre vocês. Se tiver uma divergência muito grande, a próxima aula a gente faz junto. Mas eu acredito que não vai ter nenhum problema. Tá bom? Bom, o Rodrigo e a Rosa Maria, eu gostaria que tentassem fazer o exercício, se não vai fazer aula de projeto integrador. Se for, depois que o pessoal conversar sobre o projeto lá, a gente pode tirar as dúvidas do Arena. Tá bom? Tá Ok? bom. Tá bom, professor, eu já estou com o slide aberto aqui, eu já estou preenchendo as informações. Tá bom? Ok. E se você tiver alguma dúvida, quiser olhar a aula antes da gente conversar, sem problema. Tá bom? Eu vou deixar disponibilizado, acho que a Gisele também está gravando e baixando para vocês aí. Então, eu vou parar de gravar e vou encerrar a reunião. Valeu,